O nome da nossa série é Revival. Em inglês ficaria parecido algo assim, revival. Poderia dizer, God's come over to this place with revival. Deus venha sobre esse lugar com avivamento. É esse o desejo do nosso coração. This is the desire of our hearts. É o desejo do nosso coração que Deus venha mover neste lugar, que venha tocar-nos profundamente, porque nós somos sedentos. We are thirsty for your presence, for the presence of the Lord. Nós temos sede pela presença do Senhor. Não é qualquer presença, não é qualquer ser. O nosso Deus, Ele se distingue no meio de 1 milhão de indivíduos. Ele é o mais belo, Ele é o mais reluzente. A luz que projeta de si é mais forte, é mais potente que o céu, que o sol. O apóstolo Paulo, quando entrou em contato com essa luz, ficou cego, porque é impossível contemplar a glória que vem no Senhor Jesus. É impossível contemplar tamanha beleza. Jesus Cristo quebra e revoluciona com todos os nossos padrões de beleza. Nós nos agarramos a certos padrões, como andar da carruagem nas nossas vidas aqui na terra, e nós julgamos o que é belo, o que é feio, mas em Cristo nós temos um conceito diferente para a beleza. Em Cristo nós temos um conceito diferente para o que é bom, porque quando Cristo foi indagado pelo jovem rico o que deveria ser feito para ser salvo, ele disse: bom é só o Pai, bom é só o Pai. Ainda os nossos atos de justiça são, como diziam os profetas, trapos diante do nosso Deus. Então levanta-se uma responsabilidade muito grande, pregar a palavra de um Deus perfeito, um Deus que é poderoso para salvar, um Deus que criou todo o universo só com a palavra. Ele falava e vinha à existência as coisas que não existiam. Ele é, antes de tudo, antes do tempo, do espaço e da matéria, Ele já é. Ele é Senhor sobre toda a terra. Ele está assentado acima dos querubins. Ele é poderoso, é majestoso, é grande em poder e maravilha. Não há outro como Ele. Ele é o ser que só o sopro da sua boca vai destruir Satanás. Ele é o nosso padrão perfeito de justiça. Não há Deus como o nosso Deus. Não pode haver, nunca houve e nunca haverá alguém que se assemelhe em beleza e grandiosidade ao nosso Deus. Deus é Deus, e se Ele quiser nos avivar, prepare-vos, porque será coisas muito grandiosas que ocorrerão no nosso meio. E esse é o desejo do meu coração. Eu tenho orado, eu tenho crido, e eu acredito na manifestação do poder de Deus aqui dentro dos nossos corações. É quando Deus torna pessoal cada mensagem. É quando nós estamos sentados aí na cadeira e o Senhor toca o nosso coração e a gente diz assim: como pode? É uma mensagem só para mim, parece que está ministrando para mim. É o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, tornando pessoal a mensagem, edificando a nossa fé, nos levando a patamares mais altos, porque é preciso, gente. Não dá mais para ser cristão de cadeira, não dá mais para ser crente de cadeira. É preciso ser crente que aceita o protagonismo. Nós precisamos atuar em favor do Senhor, nós precisamos atuar em favor do reino de Deus. Amém? Tem alguém me acompanhando? Eu espero que eu tenha, de certa forma, uma dicção, e às vezes eu vou cortando palavras, e eu espero no nome de Jesus que vocês estejam compreendendo o que eu estou dizendo. Eu oro para que Deus não permita que vocês percam nenhuma das palavras que eu proferi. E eu oro para que Deus torne a mensagem uma bênção para cada um de vocês, no nome de Jesus. Aviva no Senhor. Essa é a tonalidade da palavra que eu queria trazer aqui para vocês. Gente, infelizmente nós vivemos numa cultura em que todo mundo decidiu ser mestre na vida dos outros ou nos conceitos que eles agarram a respeito das coisas ou das pessoas. Eu acredito que vocês devem estar bem familiarizados com a ideia de que nós vivemos na geração mais ansiosa do século. Nós vivemos na geração mais
depressiva do século. Nós vivemos na geração onde os jovens são as pessoas que mais frágeis do mundo. Nós vivemos nas gerações em que os jovens não suportam ser contrariados. Nós vivemos na geração em que os jovens são entregues a todo tipo de prática que não é decente. Eu acredito que você já tenha ouvido falar nisso, porque pensa em algo que é apregoado nos dias atuais. Todas as pessoas parecem ter um conceito certo e fixo a respeito do que significa a atualidade, do que significa a nossa geração. E eu me pergunto assim: se as pessoas que são seres criados decidiram criar conceitos para si próprios, como nos define o Criador? Porque essa é verdadeiramente a opinião que importa. Como nós somos para o Senhor Jesus. Nós somos jovens, nós somos o povo de Deus. O que a Bíblia diz a respeito do que nós somos? E aqui eu trouxe para vocês que em João capítulo 15, verso 15, nós somos chamados, não somos chamados mais de servos, mas somos chamados de amigos de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1:4, somos os que foram escolhidos por Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 10, somos a criação de Deus. Em 1 Coríntios 6:19, somos templo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 8, somos as testemunhas do Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 3, verso 26, todos nós somos filhos de Deus. Em Romanos 5, 8 e 9, somos justificados. Em João capítulo 8, verso 36, somos livres, porque o Senhor nos libertou. Somos livres, é isso que nós somos. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós somos novas criaturas. Sabe por que nós damos maior credibilidade ao que o homem diz? Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, quando a Bíblia diz que maldito o homem que acredita no homem, e nós colocamos de lado a palavra de Deus, é tudo o que nós somos. Eu tracei aqui um panorama a respeito do que a Bíblia diz sobre o nosso valor, sobre o valor de cada um de nós. Em Gênesis capítulo 1, nós somos o quê? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. É por isso que nós temos emoções, é por isso que amamos, porque o nosso Deus é amor. Está bem colocado nos nossos corações os sentimentos. Somos capazes de amar, somos capazes de odiar também. Não que em Deus exista ódio. O ódio veio como consequência do pecado. Mas o que eu quero frisar nessa noite é que nós somos o povo de Deus. Não existe ninguém na terra mais poderoso do que o povo de Deus. Sabe quem trabalha para o nosso bem? Todas as forças do céu. Como se não bastasse, Deus decidiu nos tornar templo do seu Espírito. Nós somos tabernáculos do Espírito Santo de Deus. Nós devemos queimar diante de Deus, ter desejo por Ele, ter aversão ao pecado. Sabe, creia nisso, porque às vezes a gente crê naquilo que não nos edifica. Às vezes a gente dá credibilidade ao que nos coloca para baixo, mas nós esquecemos do que a palavra diz ao nosso respeito. É sério, gente. Em 1 João capítulo 2, verso 14, parte B, o apóstolo João vai escrever: jovens, eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eu escolhi vocês porque são fortes.
Não é à toa que o diabo tenta fragilizar a nossa percepção de nós mesmos, porque se nós nos libertarmos dos pensamentos que nos colocam para baixo, que nos prendem, que nos escravizam, em quem nós nos tornaremos? Quão poderosos seremos, uma vez que estejamos completamente rendidos ao senhorio do Senhor Jesus. Uma vez que nós reconheçamos o nosso valor intrínseco, que vem de Deus. Perceba como as nossas crenças são importantes. Deus é real, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, de acordo com a palavra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é por nós, não é contra nós. Todas as chances correm ao nosso favor, estão do nosso lado. Nós não podemos nos agarrar naquilo que nos escraviza. Vocês são fortes. Olhem-se no espelho e digam: eu sou forte. Porque nós aceitamos esse pensamento miserável de que essa geração é depressiva. Nós aceitamos o pensamento desgraçado de que nós somos frágeis. Nós não podemos fazer muito. Balela. A palavra de Deus permanece em nós e nós vencemos o maligno. Está aí essa serpente maldita do diabo que está há mais de não sei quantos mil anos na terra. E Deus está declarando que nós vencemos o maligno. Se Ele está dizendo que nós vencemos o maligno, é porque de fato nós o vencemos. Mas isso tem a ver com a maneira como nós encaramos o sagrado. A maneira como nós encaramos a palavra de Deus. Nós temos que passar tempo com essa palavra, porque é isso que vai nos libertar completamente. Gente, e é fato, às vezes nós vamos precisar de alguém, como o apóstolo Paulo, quando ele estava lá em 2 Timóteo 1:6, e ele olhando para Timóteo, ele vai dizer o seguinte: uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está olhando ali para o Timóteo, um grande líder da igreja cristã também naquela época. Ele se tornaria um grande líder e está dizendo: eu quero que você avive o dom que há em ti. Deus te deu um dom, Deus te deu talentos, Deus te deu poder para superar grandes coisas. Reaviva o dom que está em ti, porque com o passar do tempo as coisas vão se perdendo, a gente não vai prestando muito atenção no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou e nos tornou expert para fazer. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti. E eu queria fazer do apóstolo Paulo, fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Reaviva o dom que há em ti. Eu olho para dentro de mim e eu busco, gente. Eu me encaro. Eu tento sentar à mesa comigo mesmo para investigar como anda a minha crença, como eu tenho traduzido o meu relacionamento com o Senhor. Porque se não for positivo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser infrutífero num evangelho que tem o poder para salvar. Eu não quero ser uma árvore que será cortada e lançada fora da videira. Eu sou jovem, sou forte e venci o maligno. Eu não vencerei, eu venci. Nós vencemos o maligno. Estão compreendendo? E é fato, gente. Nós não podemos dormir. Nós não podemos. Nós precisamos, essas coisas precisam acontecer, essa revolução precisa acontecer aí dentro. Você precisa olhar para dentro de si e se perguntar: Senhor,
verdadeiramente eu tenho feito a tua vontade. Senhor, eu tenho assumido o protagonismo que foi guardado, que foi projetado pelo Senhor para a minha vida. Eu tenho contribuído da forma que eu deveria contribuir. Senhor, mostra o teu coração para mim, revela os segredos do teu coração para mim. Senhor, senta comigo, por favor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentar aos teus pés, eu quero reclinar a minha cabeça sobre o seu peito, eu quero ouvir o seu coração bater. Jesus, que esse desejo cresça dentro de nós e ele não diminua, como ele cresceu, por exemplo, no coração de Esdras, em Esdras capítulo 10, verso 1, quando Esdras começa a interceder com choro e com lágrimas pelo seu povo. Ele tinha voltado para Jerusalém para reconstruir a cidade. Ele vê o desastre, a desgraça, e ele se põe ali, ele se lança no chão e ele começa a chorar, implorar a misericórdia do Senhor. E lá em Esdras capítulo 10, verso 4, vem a revelação, quando Deus toca todo o coração do povo, das pessoas que tinham sido desobedientes, que tinham se misturado com pessoas que Deus tinha proibido que o povo de Israel se misturasse. E essas pessoas vêm para ele e dizem o seguinte: levante-se, esta questão está nas suas mãos, nós o apoiaremos, tenha coragem, mão à obra. Quando Esdras se encontrava caído, prostrado, desanimado, Deus estava levantando o povo por quem ele orava, por quem ele chorava, e estava dizendo assim, nós decidimos abandonar o pecado, nós decidimos nos separar das mulheres que Deus proibiu que nós nos casássemos, nós estamos aqui, por favor, se levantem, mão à obra, nós estamos contigo. E se Esdras fez isso quando não tinha o Espírito Santo, imagine nós que temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia continua dizendo em Zacarias capítulo 4, verso 6, que não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é porque nós somos habilidosos, não é porque nós manejamos muito bem as palavras, não é porque nós nos tornamos feras em resolver problemas ou lidar com pessoas. Não é, a nossa missão nunca esteve alicerçada, assentada sobre a nossa capacidade. Ela sempre se baseou no fato de que nós nos tornamos tabernáculo de Deus e que o Espírito do Deus vivo habitaria em nós. E nós podemos fazer não pela nossa força, mas pelo poder e pela graça do Espírito Santo. É por isso que a gente tem que orar: meu Deus, conceda a graça, derrama a tua graça sobre as nossas vidas. Nós somos carentes e necessitados. Nós temos uma promessa em Joel, capítulo 2, verso 28 e 32. A mesma promessa vai se repetir em Atos, capítulo 2, verso 17, quando Deus diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E aconteceu, e já aconteceu, há 2024 anos atrás, quando os apóstolos estavam reunidos e o Espírito Santo os empoderou para fazer a obra do Senhor. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Amém, ó misericórdia. Não dá, gente. Tem uma cultura que está sendo divulgada na nossa atualidade, com a qual eu discordo piamente, eu discordo completamente. Eu acho que foi um grande avivalista dos Estados Unidos que disse que nós temos que parar com a cultura de adorar a Deus pelo que Ele pode nos dar e adorá-lo pelo que Ele já nos deu.
o perdão. Deus nos concedeu o perdão. Quando Cristo está na cruz, Ele toma sobre si a responsabilidade de justificar a humanidade diante do Pai. Era o nosso pecado encarnado. Quando Isaías profetizar que Ele levaria sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, tomaria sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, que Ele seria traspassado e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traria a paz repousaria sobre os ombros dele. Tudo isso ganha forma com a subida ao Calvário. Foi lá quando para sempre nós fomos comprados, quando para sempre nós temos o direito de reclamar o poder de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão. Nós somos o povo de Deus. Eu queria trazer um exemplo de uma história que toca o meu coração sempre. Eu li alguns dias e eu li nessa noite também, nessa tarde, quando estava preparando a palavra para vocês. É uma palavra muito poderosa que está em Crônicas, capítulo 34, e decorre o capítulo 34 completo, o reinado de Josias. Josias começou a reinar sobre Israel quando tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade ele começou a reinar sobre Israel. Imagina a responsabilidade. 8 anos depois do início do seu reinado, Josias decidiu buscar o Senhor, o Deus de seu pai. Josias decidiu com a sua alma, com as suas ações, com o seu coração, com tudo. Ele decidiu buscar ao Senhor. Com 12 anos de reinado, Josias decidiu quebrar todos os postes ídolos e as imagens de fundição de Israel, das terras de Manassés, Efraim, até Naftali. Ele começou a quebrar os postes ídolos da deusa Será, de Baal e de todas as imagens que eram celebradas e que eram adoradas. Ele pegou os sacerdotes desses deuses e ele queimou esses sacerdotes e derramou a cinza sobre os sepulcros lá. Ele se irou e teve ódio da maneira como o povo tinha se pervertido, da maneira como o povo tinha se desviado do seu caminho, dos seus caminhos. Reparem que Josias é muito jovem. Com 18 anos do seu reinado, ele decidiu pegar o seu servo, Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Joacás. Ele pegou esses homens e ele disse: agora eu quero que vocês façam algo. Eu quero que vocês possam ir edificar a casa do Senhor. Eu quero que vocês possam ir edificar a casa do Senhor. E esses homens, eles pegam o dinheiro que era recolhido através das ofertas, e eles vão levar para o sumo sacerdote Ilquias. O sumo sacerdote Ilquias vai ficar à frente junto com eles dessa obra de edificar a casa do Senhor. É quando eles começam a trabalhar. Por muito tempo a casa esteve vazia, por muito tempo a casa não serviu para aquilo para o qual tinha sido construída, para a adoração do Deus vivo. E eles começam a construir, e a obra vai vai andando muito bem, até que eles encontram o livro da lei de Deus. Quando eles encontram o livro da lei de Deus,
Safã, que era o responsável por tratar com o rei, por trazer o relatório das coisas que estavam sendo feitas, retorna para Josias e diz: ó rei, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a obra que o Senhor nos encarregou. Está aqui o livro que foi encontrado, que o sumo sacerdote Hilquias encontrou. E Safã, com o livro da lei do Senhor na mão, começa a ler diante do rei. O rei rasga as suas roupas, começa a chorar e se desesperar, porque todas as coisas que estavam acontecendo tinham sido profetizadas, porque o povo tinha decidido abandonar o Senhor. O povo decidiu conscientemente dar as costas para os ensinamentos de Deus. E o rei se humilha diante de Deus e diz para Hilquias, para esse pessoal resolver ir atrás de uma profetisa. E eles vão atrás de uma profetisa. A profetisa, o nome da mulher, Ruda, uma coisa assim. E ela diz: quando esses homens chegam na presença dela, ela diz: o Senhor disse que trará tempos angustiosos sobre Israel, que todas as coisas que estão escritas nos livros da lei se cumprirão sobre Israel, porque eles foram desobedientes, porque eles deram as costas para Deus, porque eles não invocaram a Deus, não honraram a Deus, eles adoraram outros deuses, eles se doaram, sacrificaram seus filhos a demônios. E Deus disse, a palavra foi muito dura: tudo vai se cumprir que está escrito no livro da lei. Eu trarei todas as desgraças que estão escritas lá sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém. Mas diga ao rei que mandou vocês virem aqui me consultar, que eu vi as lágrimas dele. Eu vi como ele se humilhou e como ele buscou a minha face. E diga que eu trarei essas desgraças sobre Israel, mas não no tempo dele. Eu pouparei. Josias reuniu todo Israel e toda Judá e fez com que todos os homens e as mulheres tomassem a decisão diante dele de servir ao Senhor. Durante todo o reinado de Josias, o povo do Senhor esteve comprometido com Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Percebam, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Com 16 anos, ele decidiu buscar o Senhor. Ele decidiu clamar pelo Deus de seu pai. Não dá para dizer que um jovem não pode revolucionar a sua geografia. Não dá para dizer que nós não temos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos acesso ao livro da lei. Nós somos os protagonistas da nossa geração. Sabe? Nós somos jovens. O sangue do Cordeiro, ele corre nas nossas veias. Nós somos o povo de Deus. Não há nada, não há ninguém, não há demônio no inferno que possa nos parar. Quando nós nos comprometemos, gente, quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos diante de Deus a nossa pequenez e contemplamos a grandiosidade de Deus,
É impossível andar lado a lado com Deus, na grandiosidade dEle. Mas pelo amor que Ele tem por nós, Ele decidiu andar do nosso lado. Somos o povo de Deus. Nós vamos revolucionar, sim. Nós vamos mudar a situação, o ambiente. Se você se comprometer a buscar a Deus, se você se humilhar diante de Deus, não há nada que você não possa fazer. E não será baseado no teu poder. Será baseado na grandeza dEle, na graça dEle. Vocês são talentosos. Não é à toa que o diabo os disputa. Deus nos quer. Nós precisamos, como Daniel em capítulo 9, verso 3, está escrito: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. Nós precisamos, gente, nós precisamos buscar a Deus independentemente. Nós não precisamos de uma razão, nós não precisamos estar no meio do problema ou do meio da dificuldade, em meio à dificuldade, para clamarmos a Deus. Nós podemos caminhar com Ele diariamente. Se nós buscarmos a Ele, Ele nos ouvirá. Eu amo a oração que Salomão vai fazer na dedicação do templo ao Senhor. Esse templo é um templo que o Davi queria construir para a glória de Deus, mas que não pôde. Deus tinha liberado uma palavra de que Salomão edificaria o templo. E Salomão vai edificar um templo magnífico. Ouro, prata, pedra preciosa, é tudo. Todas as taças que o rei bebia eram de ouro. E ele vai dizer lá, Senhor, ele vai construir uma oração muito poderosa. Ele vai dizer: Senhor, que todas as vezes que o teu povo pecar contra ti e se afastar, e eles se virarem para esse templo, e eles virem a essa casa e se humilharem e buscarem a tua face, Senhor, escute a voz dele. Senhor, conceda graça. Salomão vai fazer jorrar um rio de sangue, de animais, bezerros, gado, ovelhas, bodes, em consagração desse templo. E depois de uma oração tão poderosa, Deus vai responder para ele: Salomão, eu te ouvi, eu ouvi a tua oração, eu ouvi quando você clamou por mim, eu ouvi quando você sacrificava e consagrava esse templo. Eu quero que você escute algo: se o meu povo, que se chama por meu nome, se desviar dos meus caminhos e se humilhar e me buscar e clamar, eu ouvirei dos céus. Tem um versículo: eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Eu vou parafrasear aqui porque eu não sei na literariedade. Então, gente, é sério. É sério isso. Isso pode mudar as nossas vidas. Isso pode mudar os nossos ciclos de amizade. Porque às vezes, mesmo conscientes da palavra, do que está escrito em Salmos 1, capítulo 1, quando Deus diz que era para evitarmos os ciclos dos escarnecedores, nós nos sentamos. Tem a palavra que diz, a palavra lá de Ezequiel, capítulo 22, 20, quando Deus diz para assim, procurei entre eles um que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra. Eu procurei um que se colocasse na brecha para que a terra não fosse destruída, mas não encontrei nenhum.
que nós sejamos vozes que vão transformar o nosso ambiente, que nós sejamos apaixonados por Jesus e não nos envergonhemos de assumir isso na frente de quem quer que seja. Nós somos dele, nós pertencemos a Deus. Aquela música que eu pus no início da ministração, ela diz o tempo todo: vem Jesus, vem Jesus, vem. Por tanto tempo nós esperamos, por tanto tempo nós o aguardamos, por tanto tempo nosso coração arde pela tua presença. Nós somos jovens, nós temos força, nós podemos ir além, nós podemos quebrar com as barreiras, com as fronteiras, nós podemos cruzar as fronteiras, e principalmente as fronteiras impostas pelas crenças em coisas erradas. Como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, vai haver dias que nós, como jovens, vamos estar lá quebrado, jogado no chão. Mas nós precisamos, como o profeta Davi, olhar para dentro de nós e dizer assim: ó, eu não já te disse, ó minha alma, eu não já te expliquei, não. Espere em Deus, espere em Deus. Porque se não fizermos assim, seremos guiados pelos nossos sentimentos. E nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Quem habita dentro de nós é quem? É o Espírito. É o Espírito. Não devemos nos sujeitar às nossas emoções ou às circunstâncias, nada. Espere em Deus, porque está batido, minha alma, porque está cansada, minha alma, porque está quebrada, minha alma, porque está desesperada, minha alma. Espere em Deus, encontre forças, como Neemias, depois que o povo começou a construir o templo e o desespero bateu, eles lembraram do tabernáculo anterior, eles lembraram do templo antigo, e todo mundo começou a chorar, porque era muito diferente. O primeiro templo era muito grande, era muito belo, era saltava aos olhos, e os mais velhos começaram a chorar. Os mais novos, como não sabiam das circunstâncias do templo anterior, ficavam rindo, estavam contentes, choravam de alegria, e esse chororô se misturou, e ele vai se levantar, é assim, ó: pare, hoje não é dia para chorar não, hoje não é dia para se entristecer não, hoje é dia para se alegrar. Ou vocês não sabem que a alegria do Senhor é a nossa força? Nós somos, porque vai mudar ambientes. Nós somos um povo de Deus, nação santa, a menina dos olhos de Deus. Olha para dentro, faça reuniões consigo mesmo. O Espírito habita em vós, o Espírito de Deus habita em vós. Nós não sabemos o que é estar dentro do tabernáculo e ver a presença de Deus descer sobre a arca, mas nós sabemos e nós temos a experiência de ter nos tornados a arca sobre a qual a presença de Deus desce, porque Deus habita em nós, Deus habita em nós, Deus mora em nós. Como João dizia, e o Espírito, Ele estará com vocês, mas além de estar com vocês, Ele estará em vocês. Vamos quebrar, às vezes a gente se apega às estruturas, se apega a um modo de conhecer a Deus, ou a gente acredita que conhece a Deus, se nem os anjos, para quem Deus se revela a olhos nu, conhecem Deus. Nós
Quem somos nós? Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Ensina-nos, Deus. Dá-nos um coração ensinável, Senhor. Dá-nos um coração ensinável. Nos ensina a nos humilharmos. Nos ensina a nos humilharmos. Para que o Senhor cresça. Para que o Senhor cresça. Para que o seu reino seja manifesto. Para que a sua glória seja manifesta. Eu oro para que Deus tenha ministrado ao coração de vocês. Eu oro para que vocês recebam um nutrir, um agir da parte de Deus nesta noite. Não se esqueça, gente, as nossas emoções são escravos do Espírito Santo de Deus. Se quiser brojar, nós dizemos o quê? Calma. Nessa casa só tem um Senhor, e é o Senhor Jesus. Nessa casa nós nos alegramos em tempo bom e em tempo ruim, porque a nossa alegria nunca esteve firmada na situação. Nossa alegria está firmada no Senhor. Essa casa aqui quem manda é Deus. Essa mente aqui é a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos o povo que vai revolucionar Presidente Dutra. Não espere reavivamento vindo de outra parte do mundo, lá dos Estados Unidos, do Japão, Iapoque. Espere o avivamento que parte de cada um de vocês. É de nós que o fogo vai partir. É nós que vamos revolucionar. É nós que vamos botar fogo. Porque eu sou um graveto, você é um graveto. Se nós nos unirmos todos, nós vamos botar a Amazônia todinha para pegar fogo. Ela já pegou fogo ano passado, mas não. Entendam. É você, é o seu talento, é o que foi te dado. Tem algo dentro de você, que quando você sintonizar com o Espírito Santo, você vai ser revolucionado. A sua mente não vai funcionar como está funcionando. Você vai reconhecer um poder tão grande que vai fluir, que você vai entender, poxa, eu estava perdido e fui encontrado. Somos o povo de Deus. Aleluia! Essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Vocês podem se levantar, meu povo. Podem ficar de pé. Podem botar um louvor daquele que a gente baba, cai no chão, chora. Enche esse ambiente, enche esse lugar.